Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Está começando agora o Jornal Madeb. Me chamo Miqueias e esses são os destaques do dia. Tecnologia missionária. Como podemos usar os meios virtuais para comunicar as boas novas do reino às pessoas? Veja também imersão. Juventude se reúne para buscar mais de Deus. Como será que funciona essa jornada de mergulho espiritual? Tudo isso e muito mais você vê agora no Jornal Madeb. Para aqueles que nos acompanharam no jornal anterior, comentei com vocês o tema da Madeb desse ano, que gira em torno de imersão, ou seja, mergulhar profundamente em Deus. É vital para todo cristão a busca para se estar mais próximo de Deus, pois assim como a erva do campo que na estação da seca murcha, assim também a vida do crente quando se distancia do Senhor, que é a fonte de águas vivas. Partindo desse pressuposto, documentei o que acontece na sede do nosso campo, onde os jovens se reúnem para orar. Esse momento é conhecido como Hora Jovem, então vamos ver se de fato eles oram. Confira. Buscar a Deus acima de todas as coisas na nossa vida é essencial, mas será que os jovens do nosso campo estão conscientes disso? É por essa razão que hoje vou comentar para vocês um encontro que acontece semanalmente na nossa sede, onde os jovens do nosso campo se reúnem para glorificar a Deus. Agora, em especial, apresento a vocês a Madeb desse ano. No cenário de uma reunião que transcende o espaço físico, a espiritualidade é o epicentro. Tudo começa e termina com a força da oração, um eco de fé que ressoa pelos corações presentes. Louvores se erguem, tocando profundamente cada alma, conectando-as diretamente a Deus. Pelo sangue de Jesus. Em seguida, a palavra é profética e os jovens atentos absorvem cada ensinamento como quem bebe água fresca num deserto espiritual. Queremos com verdadeiro coração, em uma inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas não para por aí. Num gesto de humildade e entrega, todos se ajoelham em um clamor, invocando a presença divina, implorando pelo mover sobrenatural do Espírito Santo. É um momento de transcendência, onde a fé se materializa em súplicas fervorosas, buscando o toque divino. Após essa intensa experiência espiritual, o foco se volta aos jovens. Será que eles compreendem a magnitude desse momento de reflexão e devoção? Afinal, é nesse ponto que a verdadeira profundidade da experiência se revela, quando a consciência espiritual se torna visível nos olhos da juventude. Agora mais consciente do impacto que cada palavra e cada gesto tem em sua jornada espiritual. Moisés Neto, por que é tão essencial orar? É porque é o seguinte, deixa eu explicar. A essência da oração é uma comunicação com Deus. Ou seja, quando você está orando, você está essencialmente se comunicando com Deus. Porque o véu do tempo foi rasgado. A gente não precisa mais de alguém que interceda necessariamente para a gente ter a comunicação com Deus. Tá entendendo? A gente já tem a nossa comunicação direta com Deus, então por isso que é importante nós conversarmos com o nosso Pai, com o nosso Senhor. E essa é a essência da oração. Por que é tão essencial orar? Não tem como você ser amigo de alguém se você não conhece ele, se você não dialoga com ele. Não tem como você ter intimidade com o Senhor, nem para falar com ele cotidianamente, nem para pedir, se você não criou aquilo. Então é necessário a oração exatamente por isso, para chegar até o Pai, para conversar com ele, para criar esse vínculo com o Senhor.
Qual a importância de incluir a oração na apresentação de eventos como este? A consagração ao Senhor. Se a gente faz um evento como esse, que a gente prepara tudo externamente, mas a gente não tiver isso de entregar ao Senhor, de mostrar para Ele que isso é para Ele, tudo é para Ele, dele, por Ele, através dele, e a gente não ter esse momento de Senhor, é para ti, a glória é tua, que a tua glória invada aquele lugar. Sem a oração a gente não vai conseguir entregar ao Senhor, nem dizer para Ele o que a gente quer dele naquele momento, que a gente quer viver com Ele. Qual a importância de incluir a oração na apresentação de eventos como este? Seguinte, é um evento para a igreja, certo? A igreja é a casa do Senhor e nós somos o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que nós estamos envolvidos num evento desse, nós temos que incluir o evento na oração, porque é um evento para o Senhor. Nós precisamos de direcionamento para Ele, saber o que agrada a Ele, saber o que é bom aos olhos dele, porque o evento não é para agradar a gente, os homens, é para agradar o Senhor. Então, é sempre importante a comunicação, pedindo para que tudo que seja falado aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor e não para o nosso. O que é mais crucial, buscar algo através da oração ou a entrega completa ao propósito divino? Não dá para você seguir um propósito, o propósito divino que Deus lhe entrega, se você não se comunicar com Ele. É como se você soubesse que você tem uma viagem para fazer, mas você não tem o GPS, você não tem um mapa que guie aquilo. Por exemplo, temos na Bíblia vários momentos que os profetas, as pessoas da Bíblia pedem um guia para Deus, pedem algo para fazer a Deus, porque sem o guia dele nós não somos capazes de seguir, porque se for depender do nosso discernimento, nós não somos capazes. Então por isso que tem que ter essa conciliação, para você poder viver o propósito que Deus tem para você, você tem que se comunicar e se entregar para Ele, você tem que se jogar aos pés do Senhor, se arrepender, se diminuir, entende? Para que Ele possa crescer através de você. Na sua opinião, o que é mais crucial? Buscar algo através da oração ou entrega completa ao propósito divino? A gente tem que orar, como já foi dito nos outros pontos, nas outras perguntas, é essencial. Mas se a gente não tiver em obediência, se a gente não se entregar inteiramente, não tem como. O Senhor quer de nós uma obediência e uma vida com Ele integralmente, não parcial, só quando der certo, ou só em oração pedindo como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada. Não, é entrega completa. Não só na Alma Deb, que é o que vai acontecer agora, mas durante toda a nossa vida em tudo. Após este momento de introspecção e reflexão, encerramos este documentário com a convicção de que a oração é verdadeiramente a essência de um cristão consciente da sua fragilidade e da sua dependência de Deus. Na jornada espiritual, não é de quem nada mais rápido, que mergulha mais fundo, mas sim aquele que humildemente se ajoelha, busca o diálogo e se relaciona com Deus que transcende nossa visão, mas cuja presença é profundamente sentida na alma. Observando o documentário e ainda meditando no livro de Ezequiel, capítulo 47, vemos no texto que na margem junto ao rio haviam árvores com frutos que serviam de alimento. Isso é um ensinamento para nós, pois se estamos em Deus, precisamos dar frutos. Aqui fica uma importante reflexão. Quais os frutos que temos produzido? A nossa vida tem que ser referência do céu aqui na terra. Precisamos não só levar a mensagem do Evangelho, mas viver o próprio Evangelho. E falando em Evangelho, como você tem usado as ferramentas que você tem à mão para falar de Cristo para essas pessoas? Certamente, se Paulo estivesse nessa era mediática e tecnológica a qual nós vivemos, tenho certeza que ele estaria usando isso com muito ímpeto para a propagação das boas novas. Sendo assim, a nossa repórter Andreane Paiva documentou a resposta de um missionário que aprendeu o quanto esse meio tecnológico pode ser a porta de entrada para a verdade. Meus irmãos, quem nunca se viu perdendo alguns minutos ou até horas com este dispositivo aqui? A tecnologia avançou e agora está ao alcance de todos. Mas em meio a esse mar de inovações, aonde um clique pode nos conectar a tudo, a um oceano de muitas informações e muitas delas até duvidosas, temos que ter o cuidado,
pois está cheio de valores corrompidos. Precisamos estar vigilantes para saber se isso não está afetando aos valores éticos de Deus. Estamos com um missionário que vai nos ajudar, nos auxiliar para entendermos melhor como as redes sociais podem ser uma ferramenta de evangelização. Vamos conhecê-lo? Agora estamos aqui com o missionário Genilson e nós vamos fazer algumas perguntas para ele, para melhor nós entendermos como usar as mídias sociais para proclamar o reino dos céus. A primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro contato com a ideia de usar a internet para disseminar a mensagem de Jesus? Seja bem-vindo. A paz do Senhor, é uma honra estar aqui com vocês. A minha primeira experiência, eu posso dizer que foi na Scanf, Escola de Capacitação Missionária de Férias, o qual nós tivemos uma aula dedicada a esse assunto, como a gente aprender a usar as redes sociais, como usar a internet de forma totalmente eficaz para propagar o Evangelho de Cristo, para falar do amor de Deus. Como podemos empregar a internet como uma ferramenta evangelística eficaz? Pronto, há várias maneiras de empregarmos a internet como uma maneira eficaz para propagar Cristo. Uma delas é, se você gosta de louvar, se a sua maneira de adorar é louvar, grave vídeos louvando, coloque nas plataformas sociais. Se você gosta de ministrar, grave palavras rápidas, específicas e lance nas mídias sociais. Assim também como poesias usando o Evangelho, e de várias maneiras você pode usar essas ferramentas lançando na internet para falar de Cristo para as pessoas. E para encerrarmos agora a entrevista, queria fazer mais uma pergunta sobre um conselho que você daria para aqueles que sentem o desejo de usar a tecnologia para espalhar a palavra de Deus, mas enfrentam dificuldades como o nervosismo, a timidez. Qual conselho você daria para essas pessoas? Primeiro de tudo, vençam a timidez, porque existem várias maneiras de criarmos conteúdos sem necessitarmos aparecermos. Você pode criar textos, você também pode criar vídeos de uma maneira que você não apareça apenas narrando, ou vídeos com takes, para que as pessoas possam escutar a sua voz, se você não quer aparecer com sua imagem, ou simplesmente lerem o que você vai escrever. Porque muitas pessoas também ainda hoje gostam de ler, e essa é uma das grandes maneiras para você usar as mídias sociais e assim alcançar pessoas. Mas, acima de tudo, vença o medo e vença o nervosismo em Cristo Jesus. Amém. Encerramos esta reportagem com a reflexão de que cada pessoa, quer seja no âmbito físico ou virtual, é um campo missionário e nós podemos alcançar estas pessoas com ferramentas e estratégias certas, que possamos aproveitar as mídias sociais para declarar que Jesus Cristo salva, que Ele cura e que Ele alcança o coração do homem. Voltamos aos estúdios com Miqueias Rodrigues. Antes de finalizar, gostaria de fazer um breve comentário. Você lembra do desafio do jornal anterior, que era opinar quem seria o palestrante do nosso congresso? Então, caso ainda não saiba, já divulgamos a resposta em nosso perfil do Instagram. Acesse agora para conferir. E esse foi o Jornal Madeb de hoje. Somos gratos ao nosso Deus por tudo e pela vida de cada um que está nos acompanhando. Que Deus em Cristo vos abençoe e esperamos vocês no próximo jornal.